Boa noite a todos. Sintam-se sempre bem-vindos a esta casa, né? O tumulto do nosso dia a dia é um lugar que a gente acalma o nosso coração, acalma também nosso pensamento, né? É um lugar que às vezes a gente acaba ficando sonolento, porque a gente acaba se ligando mais à espiritualidade superior, que é presente na nossa vida e várias outras vidas. Bom, o tema de hoje é sobre os que têm puro o coração. Esse tema também pode ser lido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, do item 1 ao 10º. Também pode ser lido no Livro dos Espíritos, como uma das perguntas. Parece uma pergunta simples, né? Mas é uma pergunta com uma resposta bem grande. É a pergunta de número 918. Quando Jesus fez uma reunião, né, com seus apóstolos, ele percebeu que estava sendo rodeado. Os pais, como aqui, levavam seus filhos, né? E os apóstolos, no início, ficavam um pouco incomodados com aquelas crianças, né, transitando entre as pessoas, digamos, mais experientes de vida, um pouco mais idosas. Quando, de repente, Jesus pediu para que as crianças se aproximassem. Jesus sempre aproveitava a oportunidade para fazer uma reflexão. E mostrou aos apóstolos que seria muito bem-vindo aos reinos dos céus, no reino de Deus, casa do Pai, aquelas pessoas que, mesmo no auge da sua idade, tivesse o coração puro como de uma criança. Quantos de nós já tivemos que responder perguntas inimagináveis que criança nos faz? Mas devemos lembrar que ela só é criança naquele momento. Ela é criança, o corpo dela, a energia que está sendo gerada por aquela vida. Mas sempre devemos lembrar que ali habita um espírito que já passou por várias provas, já passou por vários aprendizados, por várias experiências, que talvez esteja só adormecido naquele corpo, naquele momento. Quantos de nós já encontramos crianças que parecem muito mais adultos do que os pais? Porque foi permitido que se mostrasse antecipadamente a evolução de outras vidas. Quando falamos o puro de coração, significa que a nossa mente, que é uma forma de abastecer nosso coração, não o preenche com outras coisas, a não ser com amor. Nós temos na infância o coração puro, porque aquele serzinho que ainda está lá crescendo, né? O corpo ainda está crescendo. Ele ainda é muito humilde de nos pedir as coisas. Ele é muito sensato. Ele é muito verdadeiro. Ele não se preocupa com máscaras. Nós não temos só este rosto. Nós não temos só este corpo. Quantas vezes a gente tem que se passar por uma outra pessoa por causa do ambiente, pelo que os outros vão pensar. Aquela que é pura de coração, ela não consegue nem passar pela mente dela algo complicado. Algo de julgamento, algo egoísta. Ela nem sequer pensa nessa possibilidade. E se a gente imaginar, é uma criança.
quando voltamos de várias e várias encarnações, nos é dado exatamente essa possibilidade. Trazer mansidão para o nosso coração. Porque em outras vidas, e muitas vidas, ele aprendeu. Não vamos utilizar a palavra sofreu. Ele aprendeu. E às vezes quer colocar em prática muito rápido nessa vida. Mas o corpo de criança ainda não ajuda. Porque também não é só a prova que tem que ter aquele espírito, mas sim os espíritos que o cercam. Paciência de pai, paciência de mãe, também é uma prova. Nessa etapa em que as pessoas de coração puro, e novamente citando as crianças, é muita alegria, mas também tem que ter exemplo de virtudes que os pais trazem. Atitudes que os pais trazem. E isso é também uma evolução para os pais. Quando a gente pensa que temos algum pensamento ruim, significa que não estamos preenchendo tanto a nossa mente, tanto o nosso coração com coisas boas. Porque nós já devemos ter ouvido falar, né, que o mal é a ausência do bem. Então, para a gente não ter espaço, não dar espaço para esse mal, nós temos que nos preencher de coisas boas, de atitudes boas, de ações boas. Ah, mas eu não faço nada de mal. Ah, mas já pensou? Pensar em não fazer o mal já não é um coração puro, porque pensou, cogitou, e talvez só não tenha feito por uma falta de oportunidade, por uma prova, por uma expiação, por um momento. E isso não ocorre quando nós tivermos todo o nosso coração preenchido de alegria, de humildade, de coisas boas. Porque se ele já está preenchido com tudo isso, não vai faltar coisas boas e, consequentemente, não vai se mostrar a maldade. Numa passagem descrita no Evangelho e na Bíblia, num banquete, né? Como tudo, as pessoas naquela época estavam muito pensando em armar alguma coisa para cima de Jesus, né? E chegaram na mesa, nesse banquete, né? E perceberam que alguns não lavavam a mão para compartilhar o pão, o que é um ato judaico, né? Porque está colocando um alimento para dentro do corpo. E esse alimento deverá ser puro. É uma tradição judaica. Eis que na hora sendo recriminado, Jesus simplesmente falou uma frase. O pior veneno não é aquele que entra com impureza. É aquele que nós com o coração expelimos pela boca. É o que nós falamos. Ou, pelo menos no coração, nós pensamos. Se o nosso pensamento materializa situações boas, felizes, amorosas, ele também materializa as coisas que não devemos pensar. No reino dos céus, quando ele fala que é sempre bem-vindo aquele que se apresenta como criança,
Mesmo adulto. É um simbolismo para que eles tenham o coração mais leve, mais puro. O homem, nós, devemos ter a constância dessa pureza. Não só parecer esta pureza. No mundo atual, nós vivemos muito de aparência, não do que somos. Nos preocupamos mais do que vemos, do que os outros vão ver de nós. Não que nós mostramos para os outros. A nossa atitude representa muito mais o que verdadeiramente somos e não conseguimos esconder do que aquela que queremos mostrar só para satisfazer uma sociedade, o próximo. E esse coração é um coração puro? Ou é um coração que já fez pré-julgamento do que os outros vão achar de mim? Um coração puro não vai se preocupar com isso. Devemos sempre ser bondosos e benevolentes. Porque ali está o amor, a bondade, que vamos usar o bem para preencher o nosso coração. Deus sempre nos tornou depositário do seu amor. Quando nos criou, né? Foi criado com a sua energia, com a sua bondade, com o seu amor. E nós temos que guardar isso e multiplicar. E não deixar de lado a palavra de Deus. Ela nos conforta, ela nos alimenta, é o alimento da nossa alma. E esse alimento da nossa alma, termos de forma abundante, devemos distribuir. Porque se guardarmos esse amor, esse alimento dentro de nós, uma hora ele começa a fraquejar. Devemos pensar sempre a forma que devemos tratar o próximo como gostaríamos de ser tratado. E um coração puro, ele não pensa assim. Porque ele está fazendo o que ele quer fazer. Ele está fazendo o melhor que ele pode fazer para ajudar o próximo, para ajudar o irmão. Sem pensar em nenhum tipo de barganha. Vou ser bom hoje porque Deus está vendo. Com certeza essa pessoa está precisando melhorar, aprender um pouquinho mais. E com certeza, todos vocês que estão aqui estão buscando um pouco, né? Um pouco de conhecimento, de explanação, para que possamos refletir sobre as nossas atitudes no dia a dia, que é corrido, é tumultuado, mas que não vai interferir conosco, porque já estamos preenchidos com todo esse amor, com toda essa bondade. Estamos tendo um coração cada vez mais purificado. Assim seja.